As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube O Regional. Estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional em Assis Chateaubriand para começar mais um capítulo do programa Nossa História, o programa que conta a história de Assis Chateaubriand em vídeo por capítulo. Estamos agora iniciando o 17º capítulo. Programa Nossa História. Oferecimento. Solsten Energia Solar. O sol é a nossa energia. Cevale, 50 anos de uma bonita história. Silote, há mais de 40 anos, crescendo com Assis Chateaubriand. Supermercados Estela. Nós acreditamos no futuro e no potencial de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, lugar ideal para viver, conviver e ser feliz. E nós queremos já de antemão deixar aqui os nossos agradecimentos à CEPAIN, internet banda larga, telefonia fixa. A CEPAIN é a internet que realmente funciona, que não lhe dá problema. E também Casa dos Retalhos, que veste Ademir. E um obrigado muito especial aos nossos apoiadores, a Cevale, a Agrícola, Silote, aos supermercados Estela, de Assis, Jesuíta e Formosa, a Solsten Energia Solar e ao Departamento de Educação e Cultura do município de Assis Chateaubriand. São os nossos patrocinadores. Ao meu lado, o meu companheiro de sempre, Nelson Boiago, que vai em mais um capítulo nos ajudar a narrar para vocês aqui o terceiro episódio da parte da história da política de Assis Chateaubriand. Nelson, bem-vindo e seus cumprimentos aos nossos seguidores. Bom dia e esperamos corresponder aí nessa história do início da política de Assis Chateaubriand. Muito bem. O último capítulo, nós falamos sobre a história política de Assis Chateaubriand, nós falamos da história do primeiro prefeito eleito, que foi o Dr. Rudi Alvarez. O primeiro prefeito nomeado Mauro Ramos, o segundo prefeito foi o Rudi eleito, e hoje nós vamos estar contando a história da volta do senhor Manuel de Souza Ramos, que tinha sido prefeito nomeado, e o Rudi aponta ele na sua sucessão e acabou elegendo o senhor Manuel de Souza Ramos para o segundo mandato como prefeito de Assis Chateaubriand. O senhor Manuel foi eleito no dia 5 de dezembro de 72 e foi empossado no dia 31 de janeiro de 73. Só que dessa vez ele foi eleito pelo voto popular. E o senhor Manuel, ele tinha como vice o doutor Deobaldo Thiago de Oliveira, um advogado na época muito conceituado, já há muitos anos é promotor público lá no norte do Paraná, na cidade de Rolândia, o doutor Deobaldo Thiago de Oliveira, que foi o vice do senhor Manuel de Souza Ramos. Essas duas pessoas, tanto o senhor Manuel como o doutor Deobaldo, trouxeram muito progresso para Assis Chateaubriand. Eram pessoas muito comprometidas com Assis Chateaubriand. Foi quando o senhor Manuel teve a oportunidade de deixar sua marca novamente como um excelente administrador. E eu quero já indicar a opinião do Nelson. E o senhor Manuel, ele foi muito feliz, Nelson, quando ele escolheu o doutor Deobaldo, que era uma pessoa muito conceituada na cidade, né? Sim, o doutor Deobaldo é uma pessoa muito querida até hoje em Assis Chateaubriand. O pessoal que conheceram ele na época, uma pessoa preparada, uma pessoa inteligente, uma pessoa bastante carismática. Era uma pessoa assim que o seu Manuel foi feliz, o grupo que apoiava o seu Manuel, em apontar o Deobaldo. O Deobaldo, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores vice que Assis Chateaubriand teve. Realmente, você acompanhou, eu também acompanhei. Mas falando, Nelson, na candidatura do seu Manuel Ramos naquele ano, a candidatura dele foi fruto de uma manobra até um pouco maquiavélica,
assim, na pura malandragem. Quando a gente fala malandragem, é malandragem política, aquela malandragem que há dentro aí, da política, naquela puxação de tapete, os conchavos, né? Então, a candidatura dele foi única, fruto dessa manobra do Rudi, porque acabou lançando ele como candidato único. A gente sabia que, na época, tinha mais pessoas que gostariam de ser candidato entre Chateaubriand, mas um perdeu o prazo de filiação, o outro acabou por não entender muito do processo político. Quando acordaram, já não dava mais tempo de ser candidato. Então, aí o seu Manuel Ramos acabou sendo candidato único. Inclusive, o Nelson, você tinha, naquela época, nomes que você gostaria até de apoiar, né? E que não era Manuel Ramos, né? Olha, o que ocorreu ali naquela época, porque existia a legenda, o partido da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares. Então, a Assis tinha um diretório dessa legenda, e nesse partido poderia se lançar até 3 candidatos. Mas o diretório, entre eles, que tinha a maioria, não permitia dar mais uma vaga. Não permitiu dar mais uma vaga para concorrer com o São Manuel, né? Porque eles já tinham percebido o crescimento da oposição em Assis. O risco era muito grande, então foi uma luta deles que não deixaram, não abriram mão de mais uma legenda e lançaram o São Manuel como candidato único. E nessa candidatura do São Manuel se criou um problema muito sério junto aos opositores, né? Que se revoltaram. Houve uma revolta muito grande, e tinha outros candidatos, que se interessavam. Por exemplo, nome de algum deles. Por exemplo, o próprio Salomão Folli era um dos indicados a ser candidato a prefeito, né? E com muita chance de ganhar, porque o Salomão, na época, era uma pessoa, assim, um comerciante em Assis. Bem-sucedido. Bem-sucedido e uma carismática muito grande, uma loja bastante movimentada que ele tinha uma clientela enorme, e era um sentido, assim, já existia numa parte da população aquela vontade de mudança. Já existia isso. Então, o que ocorreu aí, nós vamos contar a história aí que a alternativa dessa oposição, não tendo candidato, foi tentar lançar uma candidatura do voto nulo. Conscientizar a população para que não votasse no Manuel Ramos, votasse no voto nulo para tentar, né, impedir que ele fosse eleito, que ele precisava de 50% mais um voto. Entende? Então, isso foi feita uma tentativa. Inclusive, na época, Nelson, você já morava aqui, eu também, né? Fizeram até a cédula, né? Fizeram uma cédula que era Manuel Ramos, e outro quadrinho era Doutor Nulo, né? O nome era Doutor Nulo. Você podia votar para o Manuel Ramos ou votar para o Doutor Nulo, que era o voto nulo. E eu me lembro que essa campanha, né, ela foi encabeçada pelo seu Oswaldo Lag, na época, né? E além de outros nomes que tinha, né, como você falou do Salomão, tinha o caso do seu Oswaldo Lag, já tinha um grupo, a Chateaubriand já tinha um grupo já considerado até bem grande de oposição. E tanto é que o seu Manuel Ramos, ele fez, o nulo acabou fazendo 40%. 40% dos votos foram votos nulos. E a Chateaubriand tinha, na época, em 72, 16.309 eleitores. Você tem uma ideia, o seu Manuel Ramos foi eleito com 6.000 e 6.491 votos. Então, você vê, tirando a abstenção, aí você vê que o voto nulo foi muito voto por pouco, ainda faltou pouco aí. Não, sim, era forte, e tinha aqueles que, né, apostavam que o voto nulo
tinha ganhado a eleição. Ganhava a eleição. Houve, né, aí comentários que eu não acompanhei a apuração nem nada, mas os comentários davam por conta que na hora da contagem dos votos também, muitos votos nulos era contado por lado do São Manuel, né? Isso são comentários que tinha, né? A gente observou bastante isso, né? Porque realmente foi uma coisa assim, demonstrava assim que o seu Manuel não alcançaria os votos suficientes para se eleger. Né? Dava para perceber que o movimento do Lula era muito grande, né? Era muito grande. Muito grande. Então, mas aí, dentro desse raciocínio do Nelson, eu também, depois eu acabei ouvindo comentários também de que o pessoal pegava a cédula lá, né? Qualquer risquinho ali por perto do nome do quadrinho de seu Manuel já era considerado voto do seu Manuel. Porque foi orientado o eleitor, foi feita uma campanha. Foi feita uma campanha que o pessoal ia nos distritos para dizer que fazia umas reuniãozinhas, tá, para que pegasse a cédula e pegasse a caneta e rabiscar, fazer um ninho de passarinho ali, tá, para anular o voto. Então, mas o São Manuel acabou se elegendo e... Tudo bem. E junto com o seu Manuel, naquele ano de 72, foi eleito a segunda Câmara de Vereadores desse Chateaubriand. Foi o segundo período legislativo. E nós foi também 9 vereadores naquela época. O mais votado foi o José Carlos Frati, lá de Tupãssi, com 683 votos, seguido do André Ferreira Alves, que era aqui da sede do município, com 673 votos. Depois o senhor Olegário Queiroz, de Bragantina, com 662 votos. Depois o Nelson Bucalão, que foi reeleito pelo bairro Bucalão, com 652 votos. Depois o doutor João Kamiya, que era dentista, japonês que era dentista, aqui da sede, foi eleito também com 616 votos. O Masashiro Mori foi reeleito e com 609 votos. O Valentim Peron, lá do distrito de Encantado do Oeste, foi eleito também com 486 votos. O senhor José Benedito Sobrinho, lá de Palmitolândia, foi reeleito com 439 votos. E o João Maria da Rocha, de JS, foi eleito com 430 votos. Mais uma vez, Nelson, a sede fez a maioria dos vereadores. E aqui, Nelson, um comentário seu que é muito importante aqui na atuação dessa Câmara, aqui do destaque dessa Câmara, porque já na eleição seguinte você já iria se eleger vereador também, né? Um comentário seu, quem destacou aqui dessa Câmara, como é que foi o trabalho deles? O destaque dessa Câmara de Vereadores, aí podemos dizer que foi o José Carlos Frati, né? Ele tinha um cartório lá em Tupãssi, ele pegou a presidência da Câmara, tanto é que ele foi candidato a prefeito daí. Na eleição seguinte, né? Seguinte, foi até bem votado, né? O André foi um vereador também que se destacou bem, né? E o Nelson Bucalão continuou também sempre se destacando. Foram as pessoas que mais se destacaram na política de Assis Chateaubriand. Os outros vereadores dos distritos sempre foram mais pacatos, assim, mais, né, mais os destaques, né? O Masashiro Mori também era sempre um destaque. Foi reeleito, né? Reeleito também, presidente da Câmara mais uma vez também. Então, foram os vereadores que mais se destacaram. Parecia, Nelson, que havia uma grande expectativa aí em torno do nome do Dr. João Kamiya,
por ser uma pessoa assim, de muito conhecimento, era doutor, dentista, né? Mas ele acabou tendo uma passagem até meio apagada, até nem voltou mais no cenário, né? É muito normal para essas pessoas profissionais, assim, liberais, assim, né, entrar na política. Muitos participa, mas depois ele percebe que aquilo não era o lugar dele. Ele estava no lugar errado. Né? O lugar dele era no consultório dele, e eu penso assim, mas era uma boa pessoa, né? O João Caminhar era uma pessoa que todo mundo admirava ele, gostava muito dele, pessoa muito carinhosa, mas na política ele... Na verdade, foi ele que acabou não gostando da política, né? É. Ele nem candidatou mais, né? Mas teve um nome também, que eu me lembro que nessa eleição começou também a despontar vereador do distrito nosso aqui, porque na primeira Câmara teve vereador de Bragantina, né? Que era lá próximo de Tupãssi, vereador de Palmitolândia, vereador de Tupãssi, e o resto foi da sede. Agora, dessa vez, já elegeu que o Valentim Peron, do Encantado, né? Que o Valentim, mais tarde, seria o vice na eleição seguinte, foi o vice do Moacir Micheletto, né? Justamente. Ele até foi convidado para ser vice, foi uma jogada política, porque o Encantado, nessa época, tinha um eleitorado bastante grande, bastante significativo. Então, ele foi convidado. Mas o destaque do Valentim não era tão assim expressivo como vereador. O vereador... Ele foi mais pelo fato dele representar um local grande, com muito voto. Né? O vereador, para ele se destacar, para ele ter um destaque perante o eleitorado, perante a sociedade, ele tem que ter um comportamento diferenciado, certo? Em vários aspectos. Desde do seu trabalho no legislativo, né? Como na sociedade. Então, não é muito fácil, né? Eu passei por isso e eu sei que não é muito fácil. Para você se destacar, você tem que ter uma postura realmente que você vem de encontro com os interesses da sociedade. Até porque você na eleição de vereador, né, você acaba recebendo uma procuração de parte da população para representar ela, né? Então é lógico que você tocou certo nesse assunto aí. A lei do comportamento lá dentro do legislativo tem que ter um bom comportamento fora na sociedade também, até no seu próprio trabalho, na sua própria profissão, né? Então o destaque, na sua opinião, foi o André, o Frati e o Nelson Bucalém e o Massachira. Foram os que mais destacaram aqui. Foi. Né? Aí você viu o destaque, vamos fazer um comparativo aqui. Nelson Bucalão e André Ferreira Alves. Foram dois destaques, mas cada um em campos distintos. Eu me lembro que o Nelson já era mais de fazer projetos, de ideias. O André já era mais um pouco na área social, né? Na área social, né? No esporte. No esporte e na área social, né? Que foi o destaque dele, né? Muito bem. Então vocês conheceram aí, a segunda Câmara de Assis Chateaubriand. O Nelson já falou que nessa legislatura o Zé Carlos Frati foi presidente 2 anos, depois o Massachiro Moro foi os 2 anos últimos. E aí foi com essa equipe aí que o seu Manuel governou Assis Chateaubriand até o dia 31 de janeiro de 77. E nesse período que o seu Manuel Ramos voltou como prefeito, Nelson, eu me lembro que ele teve uma boa atuação também. Ele saiu também com uma boa avaliação da população. Se vê, no período dele foi construído o estádio municipal, Manuel de Souza Ramos, né, que até nesse estádio aqui, eu quero lembrar que esse estádio, logo que o seu Manuel construiu, o André tinha colocado o nome de Rei Pelé, você lembra, né? E depois o Jornal Regional... é boa. Então, o Jornal Regional começou uma campanha, né? Eu me lembro que eu comecei uma campanha de Estado Municipal Manuel de Souza Ramos. E nós acabamos, a população também gostou da ideia, acabamos convencendo o André, que era autor do projeto de Rei Pelé. Ele mesmo retirou o projeto dele e entrou com outro projeto de
Manuel de Souza Ramos, e foi feito um estádio. Para aquela época, né, um estádio para nós aqui já era uma grande coisa, porque na região, bem longe daqui, na época nem Toledo tinha um estádio com a gente, né? Porque o estádio 14 de dezembro de Toledo veio depois, né, do nosso aqui, né? Justamente. Ocorreu uma situação nessa ideia do André de lançar o nome do estádio Rei Pelé, e ele insistia, chegou a passar o projeto foi até aprovado. Acontece o seguinte, aí o André entrou numa batalha para trazer o Pelé. Ele queria que o Pelé viesse na inauguração do estádio municipal. Ocorre o seguinte, que o Pelé, nessa época, ele tinha ido para os Estados Unidos jogar no Cosmo. Ele já estava lá no Cosmo, o Pelé. E houve uma inviabilidade que, para o Pelé vir aqui, o custo do seguro, toda a despesa do Pelé, tinha que vender quase o município de Assis Chateaubriand para pagar. Para fazer o Pelé aqui. Então, e outra, aí houve essa campanha. Também, houve essa campanha, e essa campanha foi muito justa, porque o São Manuel foi uma das coisas que realmente ele merecia. Ele construiu um estádio, né, muito bonito, né, foi um investimento muito grande, né, e não seria uma injustiça não colocar o nome de Manuel Souza Ramos. Então, e eu me lembro, Nelson, que eu ia lá quando estava construindo o estádio, e eu achava, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sabendo que tinha o serviço de drenagem, né, nos estádios, né? Eu vi o cara fazendo aquelas valetas dentro do gramado, dentro do campo. Eu falei, está estragando tudo. Aí que eu fui saber que ali que fazia drenagem para quando chovia o estádio não. E até hoje o estádio Municipal Manuel Souza Ramos tem uma drenagem boa, né? A hora que para alagar esse estádio nosso aí tem que chover muito, né? Não, o estádio Manuel Souza Ramos, ele foi construído e ele foi passado por uma reforma na administração do Oswaldo Lag, né? Inclusive eu tive parte na coordenação dessa, né? Eu já era vereador e aí que nós passamos a ter conhecimento do que era o estádio municipal. Nós não tínhamos nem ideia do que era o estádio municipal. O estádio municipal, hoje, a nossa estrutura do estádio municipal de Assis, ele tem uma estrutura de qualquer estádio do Brasil, certo? Então, hoje, nós temos aí, tanto é que quando a gente realizamos algum evento ali, que teve uma transmissão ao vivo, né, para todo o Brasil de um jogo de futebol, narrado pela Bandeirante, né, pela TV Bandeirante, os elogios que nós recebemos, né, do estádio. Então, não é nós que estamos falando aqui, foi a própria equipe... Luciano do Vale falou, né? A própria equipe de esporte da Bandeirante fez os elogios. Foi bem no governo do seu Manuel, do seu Oswaldo lá, que veio a seleção brasileira. Justamente. Que jogou, Nelson, nossa, cada jogou. Mas, ó, eu e o Nelson vamos ainda dentro desse programa, a nossa história, nós vamos ter aqui um período muito saudosíssimo, que é quando nós vamos estar falando sobre a história do nosso esporte, e com destaque para o nosso futebol. O Nelson tem passagens muito lindas aí para estar fazendo a narrativa com a gente aqui sobre o nosso esporte. Mas isso vai ser nos próximos capítulos. Vamos continuar aqui ainda, Nelson, falando sobre essa segunda administração do senhor Manuel de Souza Ramos. Além do estádio que ele construiu, ele manteve muito bem conservada a malha de estrada do município, porque no governo dele de interventor e no governo do Rudi foi feito muitas estradas, muitos quilômetros de estrada dentro do município, e o senhor Manuel, ele manteve muito bem a conservação dessa malha rodoviária do município, e foi no governo do seu Manuel Ramos que começou a asfaltar o plano piloto de Assis Chateaubriand. Começou a asfaltar a cidade de Assis, foi nesse segundo governo do seu Manuel de Souza Ramos. Eu me lembro, Nelson, que ele trouxe aqui
eu não lembro o nome daquela empresa que era do Bibinho, do Anderbaum, né? E o Bibinho, né? Depois o Guilherme vai estar mostrando a foto do Bibinho aí, né, para vocês. O Bibinho, ele era o dono da companhia que foi contratada para fazer asfalto aqui de Chateaubriand. Nada a ver, o asfalto foi feito, beleza, tudo bem, o seu Mário Ramos foi feliz, mas esse Bibinho, mais tarde, ele era diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, e aí o bicho deu de fazer corrupção lá e ficou muitos anos preso. Acho que está preso até hoje ainda, o Bibinho, né? Ele ainda está preso até hoje, o Bibinho, né? Que deu uma falcatrua lá na Assembleia Legislativa, né? Eu lembrei, eu fiz aqui a conexão do seu Manel fazendo o asfalto em Assis, e o dono dessa construtora foi o Bibi, que mais tarde foi preso lá na Assembleia Legislativa. E o asfalto nosso foi um asfalto. Eu me lembro que o asfalto da avenida ele durou bastantes anos. Foi no governo depois do Amaral que foi feita a primeira reforma na avenida do asfalto, mas foi feito um trabalho muito bom, né, o asfalto. Bom, falando do São Manuel é o seguinte: se trata de uma pessoa muito séria. O São Manuel, eu posso até dizer aqui, Ademir, que foi um dos prefeitos mais humildes, certo? Uma pessoa assim querida que se passou pela prefeitura municipal. O São Manuel, ele, além desses essas construções que teve, né, do estádio, teve o problema da energia, da águas, né, que foi nesse período dele, né? Uhum. E o São Manuel, ele se via numa situação complicada para administrar, porque ainda ele dava um segmento da colonizadora, porque a colonizadora ainda, né, nesse período, tinha aquele avanço de pessoas, né, que chegava, que precisava de estrada, que precisava de escola, ainda dava a continuidade nesse período muito grande. Nesse segundo governo dele, ele ainda teve muita influência da colonizadora, né? Muito. E ele tinha que fazer um trabalho paralelo à colonizadora. Então ele era um prefeito que se destacou bastante. A gente lembra muito bem, né? Era uma pessoa que não sabia falar não. Exato, é verdade. Então, na verdade, o São Manuel Ramos quero aproveitar nesse momento esses elogios que eu estou fazendo, né? Pela sua capacidade que ele teve de aguentar todas as pressões políticas, porque foi um período que a CISA, acho que foi uma das maiores pressões políticas, porque era uma transição, né, que estava se iniciando, que a esquerda estava tomando conta e crescendo, e ainda essa administração dele, ele passou por toda essa situação de dificuldade. Ficou sobre o asfalto, e o Bibinho aí, o Bibinho me parece que, Ademir, que ele acho que tem umas propriedades aqui em Assis Chateaubriand ainda. Ainda ele deve ter umas propriedades aqui, porque ele, quando esteve aqui, ele formou aqui uma equipe aí, ele tinha umas casas, andou comprando umas casas. Me parece, eu não tenho certeza, eu até vou me inteirar dessa situação. Eu me lembro, né, que o Bibinho, ele teve, inclusive na eleição seguinte, que você foi eleito vereador, na eleição que o Coit ganhou, eu me lembro que o Bibinho era um dos coordenadores ali dos candidatos que era apontado pela cruzadora, né, pelo distrito do seu Manuel. Foi uma pena que na época, nós vamos estar falando depois, mas vamos só adiantar um pouquinho aqui, que dentro da pauta, né, que o Miqueleto perdeu a eleição para o Coit, porque ele não deixou o seu Manuel subir no palanque dele, você lembra? Ele não deixou o seu Manuel subir. Se o Manuel sobe no palanque do Miqueleto, o Miqueleto não tinha perdido a eleição para o Coit. Na minha visão, não sei a coordenação da campanha do Miqueleto, eles tinham como o São Manuel tirava voto, pedia voto, porque eu estava sendo muito criticado, né? E coisas da política, né? Uhum. Né? E não aceitaram mesmo o São Manuel participar na campanha do Moacir. E como o Moacir acabou perdendo a eleição para o Coit,
E por poucos votos? Né? Aí o pessoal começou a questionar, né? Questionar que a derrota do Miqueleto foi em virtude de não aceitar o apoio do senhor Manuel Ramos. Muito bem. Bem reforçado. Ainda, Nelson, sobre aquilo que você falou do seu Manuel, que uma das características do seu Manuel era a humildade. Eu me lembro que era comum você ver o seu Manuel ali nas esquinas da avenida parado, cheio de gente em volta dele conversando com ele. Né? Ele atendia o povo na rua, né? Engraçado, né? De tanto que ele era humilde, né? Não, sim, o senhor Manuel, quando ele era ainda diretor da colonizadora, né, a forma dele tratar as pessoas, né, ele conquistava as pessoas, né, pela humildade dele e a sua família, né, em virtude dele se destacar aqui em Assis, também foi uma parte da família dele, um pessoal muito bom, dos filhos, das filhas. Um pessoal, uma família muito querida. Tanto é que uma das filhas do seu Manuel, ela foi homenageada em Assis Chateaubriand, que é ali a escola Nelita Ramos Sabino, né? Sim. Que é filha do seu Manuel Ramos, né? Ele teve também o filho dele, o Dirceu, que no segundo mandato dele, acho que foi secretário dele lá na prefeitura. O Décio. Era o... Teve o Décio também, né? Décio, né? O Décio era o que jogava futebol. Que jogava futebol. Profissional, o cara é bom. Então foi uma família que realmente fez história. E foi também, Nelson, você já deu uma palhinha aí, mas eu vou só reforçar, foi no segundo governo do seu Manuel Ramos, desse período que nós estamos falando aqui agora, que foi inaugurado o sistema de água tratada pela Sanepar. E inaugurou também um sistema DDI, descagem direta à distância, pela Telepar. Então foi um governo marcado por grandes conquistas desse Chateaubriand. Você vê bem, ó, inaugura um estádio municipal, inaugura o sistema de água, inaugura o sistema de telefonia. A Chateaubriand foi a 50ª cidade do Paraná a receber o sistema de telefonia de descagem direta à distância. Então, só por essas poucas coisas que estamos falando aqui, né, já dá para sentir que foi um governo que fez história mesmo, né? Justamente, né? Naquele embalo de crescimento de Assis Chateaubriand, né, o próprio governo do Estado, eles viam a necessidade também de trazer recursos e trazer todos esses benefícios. Porque ainda nessa época, o mando político, que nós já falamos dos deputados, né, era muito forte também e competentes, né? A política hoje mudou muito, né? Naquela época era uma política muito mais sadia do que é hoje. Hoje nós vemos aí uma retaliação que a gente fica, até nos entristece. É muito pulverizado. E naquela época, nós estamos falando dessa época, e naquela época não existia isso. Se existia algum assim confronto político de diferenças de ideias, mas não, você não notava assim ódio, rancor. Ficava no campo das ideias. Ficava no campo das ideias e de amizade, de amigos. Não eram inimigos, né? E agora nós vamos entrar aqui, Nelson, no ano de 1974, foi quando Assis Chateaubriand elegeu o seu primeiro deputado estadual. Porque na primeira eleição do Rudi, né, foi votado também pela primeira vez, Assis escolheu depois em 1970, o Rudi elegeu em 68, em 70 nós escolhemos nossos primeiros representantes na Assembleia, na Câmara Federal e no Senado, e agora depois, em 74, 4 anos depois, na eleição para deputado, Assis Chateaubriand já iria eleger um deputado nosso aqui. Com 8 anos de emancipação, Assis Chateaubriand já se despontava como uma grande força no oeste do Paraná, em todos os sentidos, especialmente na área política. Naquele período, tinha cidades aqui na nossa região consideradas bem maior do que Assis Chateaubriand e que não tinham conseguido ainda eleger o seu deputado. E Assis Chateaubriand, em 74, elegeu o advogado e professor Edilson Alencar Barbosa, que era recém-chegado em Assis Chateaubriand. Ele veio da cidade de Guaraniaçu, lá do norte do Paraná,
E ele foi eleito em Assis Chateaubriand pelo MDB com 16.044 votos. Você veja bem, Assis Chateaubriand tinha 16 mil e poucos eleitores. Mesmo que todo mundo tivesse votado no Edilson, não daria para ter eleito ele. Mas ele fez aqui, dos 16 mil votos, ele fez 7.170 votos em Assis Chateaubriand. Eu até vou jogar o Nelson aqui também, né, aqui nesse foco aqui. Nelson, já era um sinal de que Assis Chateaubriand já era uma cidade polo na região, porque, se veja bem, o Edilson Alencar, dos 16 mil votos que ele fez, ele fez 10 mil votos fora desse Chateaubriand. Dá para entender, né, que Assis já tinha um domínio na região, né? Tinha. Assis Chateaubriand já se iniciava uma competição com Toledo, né? Porque até então Toledo dominava toda essa área política, né? E aí vinha vindo a nossa independência. O início da nossa independência política, né, foi quando o Edilson Alencar foi candidato, foi eleito, né, mesmo num partido que era o MDB, né, o partido de oposição ao governo, né, ele conseguiu essa né, importante vitória, importante votação, e nota-se que esses votos veio de toda a região. Nós tínhamos aqui já uma equipe de político, uma força política que já atraía essa expectativa que nós aqui era um polo. Então, só para reforçar, nós tínhamos aqui 16 mil naquela época e 329 eleitores, o Edilson Alencar fez 7.170 votos. Se você considerar que a abstenção, ele fez praticamente 50% dos votos de Chateaubriand, que é um dado interessante, Nelson, que mesmo depois, na sequência da nossa história política, você vai ver que mesmo no período em que o deputado Moacir Miqueleto foi reeleito várias vezes, mas dificilmente ele passou dos 50% nesse Chateaubriand, né? Esse 50% vem mantendo mesmo. O Edilson fez 50% dos votos, depois o Moacir Miqueleto continuou nessa média também, né? Justamente. Eu estava até antes de você falar sobre isso, eu já estava pensando sobre isso aí, né? Porque nota mesmo que o nosso deputado Miqueleto, ele sempre ficava nessa faixa de 7 a 8 mil votos, né, em Assis Chateaubriand. E aí começou a se perceber que para se fazer um deputado em Assis, teria que procurar voto fora. Aí ficamos um período sem deputado estadual, por quanto tempo, né? Porque aqui o Edilson se elegeu em 74, aí quando foi em 78 ele foi para a reeleição, mas não ficou na suplência. Parece que um ano depois ele assumiu. Aí quando foi na outra eleição, ele também não se elegeu. Ficou na suplência. Aí ele foi indicado como diretor da carteira do Banco do Estado. Banco do Estado. Do Banco do Estado. Ele teve um cargo que era importante. Nós perdemos um deputado, mas tínhamos aí uma liderança desse Chateaubriand que ocupava um cargo importante no Banestado, e naquele tempo era muito importante o Banestado, porque o Banestado era considerado, né, o banco de fomento do Paraná, era o banco que financiava aí os pequenos e médios empresários, né? Então era importante a nossa cidade ter uma pessoa lá dentro, e o Edilson Alencar ficou tempo lá, né? Graças ao governador José Richa, né? José Richa. Porque elegeu o governador José Richa, aí o Edilson passou a ter força. Mesmo como suplente, ele tinha a força do bando político de Assis. Então agora, tem uma parte que eu queria colocar aqui, que com 8 anos de emancipação, o Edilson Alencar fez 7 mil votos, e o segundo mais votado para deputado estadual foi o Aguinaldo Pereira Lima. O Aguinaldo Pereira Lima fez 2.315 votos, mas já na reeleição.
Na primeira eleição que ele foi eleito junto com o Rodi, ele fez 3.372 votos. E já na eleição seguinte, que o Edilson Alencar fez 7.000 votos aqui, já baixou a votação do Aguinaldo para 2.315 votos. Por aqui, Nelson, você vê que o MDB já estava tomando conta mesmo, né? Não, já era o sinal que as coisas já havia, a mudança estava clara. Estava batendo na porta. Já estava batendo na porta. E aí era onde que veio o desespero da situação, que estava difícil de reverter essa situação, né? E coisas que vamos falar no próximo capítulo, né? É que vocês vão entender por que o Corrite ganhou a eleição de Assis Chateaubriand. E os 2 deputados federais em 74 mais votados em Assis Chateaubriand foi o Alencar Furtado, que era muito amigo do senhor Oswaldo Lag, e o senhor Alípio Aires de Carvalho, que era amigo do senhor Manuel Ramos. O Alencar Furtado fez 6.548 votos e o Alípio Aires de Carvalho fez 2.309. Esses foram os 2 federais mais votados. Mas, mesmo assim, tiveram vários candidatos a deputados federal que obtiveram votos em Chateaubriand. Por exemplo, o Norton Macedo teve 891 votos, o Paulo Marques, que era de Cascavel, 696 votos, o Álvaro Dias, que era de Londrina, 387 votos, e o Bellinati, que era de Londrina também, com 163 votos. Então, já naquela época, já pulverizava, né, Nelson? Assim, sempre teve esse negócio de muitos deputados ter voto aqui, né? Mas tem uma justificativa, Ademir, nessa questão. Porque aqui, Assis, quando se iniciou, veio muita gente do norte do Paraná, dessas regiões, aonde já esses candidatos era da região de Londrina, que não é o problema do Álvaro Dias, né? Do Paulo Marques, O Paulo Marques era de Cascavel. De Cascavel, mas então. o Álvaro e o Bellinati, o Richa... O Bellinati, então. E depois, você vê aqui na frente, você lembrou bem, que aqui na frente, ó, vamos falar do Senado. Do Senado. Para senador, a única vaga que tinha no Paraná aquele ano foi preenchida pelo Leite Chaves. Leite Chaves. Ele fez 1.090.000 votos no Paraná, e o seu adversário mais próximo foi o João Mansur, que obteve 703.000 votos. E o Leite Chaves, ele fez em Assis Chateaubriand 9.087 votos, e o João Mansur fez 4.200, metade dos votos de novo. Então, você nota bem que já em 74, o MDB era muito forte aqui. O Leite Chaves, 9.000 votos, e o João Mansur, que depois chegou a ser candidato a governador do Paraná. E para governador, mais uma vez, o Jaime Canet Júnior foi renomeado. Mas tinha que renomear o Jaime Canet, porque tinha sido baita governador, né, Nelson? Não, isso aí, o Jaime Canet é uma coisa à parte. Falar do Jaime Canet é uma coisa assim que dá até uma alegria na gente e uma saudade muito grande de um político dessas qualidades. O Jaime Canet, sem dúvida nenhuma, foi o melhor governador da história do Paraná. Sem dúvida mesmo. E ele tinha uma ligação muito boa com o Assis Chateaubriand através dos representantes de Assis na Assembleia, porque eu cobri aí umas 4 visitas do Jaime Canet Júnior aqui em Assis Chateaubriand. Sim. Eu acho que deve ter vindo até mais, né? E sempre com multidões, né? Sempre. Sempre. E nunca veio de mão vazia, né? Não, ele nunca vinha de mão vazia. Sempre recebido. E se nós passamos o Rio Piquiri com essas pontes, né? E temos essas rodovias, tudo aí, tudo passou pela mão do Jaime Canet Júnior. Muito bem, pessoal. Então vocês, no capítulo passado, nós anunciamos para vocês, os nossos seguidores, que neste capítulo nós estaríamos contando a história da volta do seu Manuel Ramos no seu segundo mandato, né, apoiado pelo Rudi, que acabou fazendo o sucessor, e também os deputados nossos do ano de 1974. Agora, no próximo capítulo,
nós vamos estar contando aqui uma das partes mais interessantes da história política de Assis Chateaubriand, que foi a eleição do Coit-Dodo, prefeito de Assis Chateaubriand, que derrubou aquele poderio todo da colonizadora, né, deu uma vitória esmagadora em cima dos candidatos da colonizadora. Foi o único prefeito do oeste do Paraná que não era da Arena, que foi eleito pelo MDB, que tem histórias aí com esse negócio aí do Jornal Regional, e tem muita história para contar desse primeiro ano, do primeiro mandato do Coit-Dodo, que ele acabou sendo prefeito de Assis Chateaubriand por 2 mandatos. Você tem uma ideia, nesse primeiro mandato do Coit, eu sei de muitas pessoas que foram embora de Assis Chateaubriand. E muitos que não foram embora porque não tinha dinheiro nem para fazer a mudança. Mas que não queriam mais ficar aqui, né? Você lembra, né? Foi uma decepção para muita gente a vitória do Coit aqui, né? Justamente, o Coit foi uma coisa que aconteceu assim que, né, de um lado, todo mundo via surgir uma pessoa diferenciada na política, né? Porque foi uma mudança bastante radical, né? Você pega pela Câmara de Vereadores também, que elegeu nessa época do Coit, né? Que o único que permaneceu foi o André Ferreira Alves, né? Os demais, todos, houve uma mudança geral, né? E com a eleição do Coit, então as coisas mudaram, né? Mudaram de rumo, mudaram porque quebrou aquele ciclo da colonizadora, né? E do início de toda a política de Assis Chateaubriand. Ali foi um divisor. Pois é esse divisor aí que nós vamos estar contando no próximo capítulo. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito obrigado a CEPAIN, telefonia fixa e internet banda larga, a internet que funciona de fato e de direito. Vocês estão vendo aqui a qualidade da nossa transmissão é a qualidade CEPAIN. Se você quer uma internet que não lhe dê problema, não lhe dê dor de cabeça, contrate o serviço da CEPAIN. Muito obrigado. A Casa dos Retalhos, que veste Ademir, saudosa memória, nosso amigo Denner. Nosso abraço à sua esposa, a Dona Maria, que está dando continuidade ao trabalho do Denner. E um obrigadão muito especial à Cevale Agrícola Silote, aos supermercados Estera de Assis, Jesuíta e Formosa do Oeste, e ao Departamento de Educação e Cultura do município de Assis e à Solsten Energia Solar, pioneira em Assis e agora também com filial no Mato Grosso do Norte. Então, muito obrigado a todos. E agora eu vou deixar com o Nelson para ele fazer as suas considerações. Nelson, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu fico feliz, né, de participar dessa história, que é uma história muito bonita. E quero dizer, Ademir, que as pessoas que a gente encontra na rua, que comentam, né, isso aí, todos eles, né, ficam admirados de muitas coisas que eles não sabiam, né? E hoje que nós estamos aí chegando com uma população nova em Assis Chateaubriand também, né, isso é muito importante para que a pessoa comece a saber como é que é a história desse município, né? E nessa divisória de política agora, que nós falamos desse divisor político daqui para frente, é que o pessoal vai se inteirar mais, porque vamos falar de coisas mais próximas, né, da nossa política, né? E tem coisas aí que realmente eu acho que a população tem que saber, porque não sabe. Tem coisas aí, né, por trás das cortinas que vai vir à tona, que a gente vai falar aqui, e isso aí é muito importante, né, para que todos fiquem bem cientes, né, da situação, né, que vivemos, o porquê sim, o porquê não, e isso tudo vai vir nesses próximos programas. Eu espero que Deus me dê força, me dê saúde suficiente para mim continuar até o fim, junto com o Ademir,
porque são histórias agora que eu participei dessa história. Né? Agora nós contamos de outras pessoas a história. Politicamente, a partir do próximo capítulo, entra a história sua também, né? Entra a minha história e dos meus amigos, dos meus companheiros, entra a história de vocês que estão nos ouvindo, entra a história de todos agora. Muito bem. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo capítulo, se Deus quiser. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está ao lado do produtor, financiando a parceria, sempre por perto, sempre apoiando. Assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível. Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solsten, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solsten, energia solar.